Estimadíssimos irmãos e irmãs, muito boa noite. É um prazer muito grande contar com a presença de vocês nesses estudos que são muito esclarecedores aos nossos espíritos, nesta obra fecunda, porque a vida no mundo espiritual é um compêndio extraordinário de informações de muita utilidade para as nossas vidas, que fora psicografada pelo grande Francisco Cândido Xavier, através do benfeitor André Luiz, como se fosse uma espécie de repórter do mundo espiritual, trazendo uma riqueza de detalhes e informações de grande utilidade para que possamos ter uma reencarnação mais proveitosa, mais harmoniosa e equilibrada, possando bem cumprir as nossas missões na atual reencarnação. Esta obra é de uma riqueza muito grande. Estamos estudando a sétima obra, dentro das 13, a vida do mundo espiritual, chamada Entre a Terra e o Céu. E ela é uma obra muito rica e importante porque efetivamente nos mostra que as nossas ações que realizamos no dia a dia elas têm o condão de reverberar, de refletir ou de ter repercussões, tanto aqui na Terra, em nossa encarnação, como no mundo dos espíritos. Não é? Ela tem esse condão, junto àqueles que amamos ou que não nos amam. Então, isso é muito interessante. E essas repercussões de nossos atos também, elas se dão no presente, uma ação nossa pode ter repercussão imediata, ou repercussão futura, vindoura, ou ainda o que estamos passando, nossa dificuldade, nossas angústias, se fruto de que plantamos no passado, né? Porque a gente planta, a gente colhe o que planta, nos dizia Jesus. Então, é uma obra muito importante. Vamos estudar hoje o capítulo de hoje, capítulo 21 e 22. Esse capítulo 21 nos fala de conversação edificante, de um papo muito importante do ministro Clarencio, ministro do Auxílio de Nosso Lar, com André Luiz e Hilário, que são parceiros nessa tarefa de socorro e de assistência, junto à família de Amaro e de Zenóbia, vocês devem estar lembrados, de Zumira, melhor dizendo, eu estou lembrado, que lá no começo do primeiro capítulo fora feita uma prece através da menina Evelina, porque a família de Amar e Zumira vive um momento muito complicado, muito tumultuado, muito perturbado, de angústia, de desacertos, em função de ter falecido aos 9 anos o menino Júlio, afogado na praia, que desarticulou toda a família, criando sérios atritos, notadamente entre Amaro e Zumira. Depois se viu quando, em resposta a essa prece que chegou ao nosso lar, o ministro Clarencio vem, com André Luiz e com Hilário, em resposta para prestar socorro a esta família. E viu-se, no decurso do tempo, que o problema era mais complexo, que esse problema gerado dentro da família tinha muito a ver com um processo de perturbação profunda, de obsessão profunda da primeira esposa de Amaro, Odila, que um ciúme doentio do marido tentava de toda forma a separação dele, de Zumira, a segunda esposa de Amaro. E aí viu-se também no decurso do desenrolar que o problema era muito mais, era complexo e conexo, que tem outros atores dessa história. E se viu-se desenrolar no decurso dos capítulos que esse problema que chegou ao ponto dessas desarmonias tem origem ainda lá na Guerra do Paraguai, há quase um século atrás, ou mais de um século atrás, na época da história, do fato desenrolado. Né? E viu-se uma série de questões, viu que esse fato tinha conexão, por exemplo, com a situação de Leonardo com Antonina que fora lá na Guerra do Paraguai, Lola Ibarruri, que teve um relacionamento com Leonardo, e que por interferência de Esteves, Leonardo assassina e envenenado Esteves, né? E viu-se também que há uma conexão com hoje, além disso. E qual é a conexão dessa situação? Porque o próprio Esteves, depois dessa situação, depois desse assassinato, quando o Leonardo desencarna, passa a ter um problema fixo dessa morte o tempo todo na cabeça e não reencarna mais, né? E está desencarnado, né? Mas com essa imagem do assassinato na cabeça dele, o perturbando profundamente. Vimos também a figura de Esteves, que foi assassinado, mas que antes de intervir na vida de Leonardo e de Loli Barruri, ele teve um conflito também muito grande no campo pessoal, fora ele casado com Lina Flores, jovem brasileira. E ele, Esteves, tinha dois amigos inseparáveis, três militares, ele enfermeiro.
Tinha dois amigos inseparáveis, um era Júlio e o outro era Armando. E houve um problema muito grave envolvendo Elina Flores, a esposa dele, de Esteves, com esses outros dois irmãos amigos de coração. Porque ela, Lina Flores, trai o próprio Esteves com Júlio, né? E depois que ele se separa de Lina Flores, que se envolve lá com Lili Barruri, a própria Lina trai o próprio Júlio com Armando, verificando que Armando hoje nada mais é, nada menos é do que o próprio encarnado a, é, 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 Amaro. Olha a conexão, né? E viu-se também que aquela Lina do passado, Lina Flores, que envolveu com os três, inclusive com Esteves, e hoje Esteves é Mário Silva, né, que fora noivo que está encarnado, e fora noivo de Zulmira, sendo preterido para casar com Amaro. Olha a conexão. E lá no passado, Lina Flores é hoje a figura da própria de Zulmira, que está casada com Amaro. E veja toda essa teia, como. Por que, na verdade, se foi tratar dessas questões com esses outros personagens, e, em nome de Deus, todos foram assistidos pela espiritualidade amiga, representada aí, notadamente, pelo ministro Clarencio, André Luiz e Hilário, porque tudo tem conexão e que todos precisavam de assistência. Essa é a questão. Vendo esse problema todo envolto, esse novelar dessa história dramática, para entender, ainda falta uma questão a ser equacionada. Primeiro, a questão de que Zulmira continua numa situação muito difícil, doente, perturbada profundamente com a obsessão de Odila. Essa é uma questão que precisa se trabalhar. E que o próprio menino Júlio, hoje desencarnou com 9 anos, afogado na praia, é aquele mesmo Júlio do passado, que foi esposo de Lina Flores, que traiu o próprio Esteves, hoje Mário Silva, né? E que ele, na verdade, encarnou como filho do antigo Armando, hoje Amaro, né? E que desencarnou, mas voltou ao mundo espiritual numa situação dramática, porque tem lesões dramáticas, graves no seu perispírito, em função de ter se suicidado ele lá na Guerra do Paraguai, quando foi traído por Armando e Lina. Ele tentou suicidar tomando veneno e depois, como não conseguiu, se suicidou efetivamente se jogando no Rio Paraguai, morrendo afogado. E tem graves lesões no perispírito sobre isso. E sofre profundamente. E hoje está desencarnado numa colônia espiritual para recepcionar jovens desencarnados, crianças, era o caso dele, chamado Lar da Bênção, né? E no Lar da Bênção, quem cuida dele é exatamente a irmã Blandina, né? Que fora Meimei na última reencarnação que viveu em Minas Gerais, na época de Francisco Cândido Xavier. Pensa ter toda como é interessante. Veja essas conexões, falta ainda resolver duas questões interessantes. A questão da obsessão de Odila, sobre Zulmira, e a questão de Júlio, que precisa reencarnar. E como tinha débito passado envolvendo Amaro, que fora no passado Armando, e a própria Zulmira, que foram no passado Lina, de que ele traiu, que ela traiu, Júlio, e Júlio suicidou. Está tudo previsto, então, para de novo Amaro receber ele na qualidade de filho, e ele vir também na qualidade de filho de Zulmira. Olha que interessante. Por isso que, na verdade, fui contar toda essa história em paralelo, porque tem conexão com o fato originário da prece de Evelina, que foi feita ao mundo espiritual. Certo? Então é por aí que a gente vai se trabalhar. Viu no capítulo passado, e depois em que naquele acerto de contas, onde desdobrado estava Mário Silva, que esteve no passado, estava Amaro, que foram armando no passado, que em desdobramento se encontraram, e foi aquele atrito muito grande. No final, Esteves, que hoje é Mário Silva, desequilibrado totalmente, invoca a figura do menino Júlio, que está desencarnado. Ele não tinha condições de vir, situação do estado de profunda perturbação, mas essa invocação perturbou-o profundamente, que ele está desencarnado lá no lado da bênção. Então, Blandina, que é a guardiã dele lá no lado da bênção, vem até, Clarencio pedir socorro para ajudar o menino. E por que Clarencio vai? Porque tem conexão tudo com o fato inicial da família desequilibrada de Amaro e de Zulmiro. É isso, o síntese nessa história. Quando eles foram lá e verificaram a situação do menino, verificaram a situação era grave, que precisa reencarnar, na qualidade de filho de Zulmiro e vindouramente de Amaro. Na volta tem uma conversa muito rica, muito interessante, que a gente vai narrar agora aqui, falando a respeito do perispírito e do corpo de carne, no corpo nosso.
E começa assim a narrativa de André Luiz, dizendo assim, olha, quando regressava do ciclo de trabalho, de onde? Do lado da bênção da colônia espiritual para crianças desencarnadas, né? De trabalho e estudo, porque lá, além de verificar a situação dramática do menino, se foi um estudo profundo a respeito do chakra e dos campos de força, tá? Esse estudo está nos capítulos passados, capítulo 20, melhor dizendo, para articular novas providências de auxílio em favor dos protagonistas de nossa história viva, que estava escrevendo quem? A família de Amaro e de Zumira, de Evelina e de Júlio, e mais a situação de Odila, né? Concluí, disse André Luiz, que não me cabia perder aquela oportunidade de conversar com o Clarence, o orientador experiente, ministro do nosso lar, a respeito sobre o perispírito. E o que é o perispírito? O perispírito é a vestimenta do espírito. Nós temos dois corpos no meio. Nós temos um corpo perispiritual, que é, digamos, a morada do espírito. Quando a gente que viu um espírito, viu, na verdade, o perispírito, porque o espírito é uma luz envolta no perispírito, é a morada do espírito. E o corpo de carne é esse que a gente tem, que é uma espécie de roupagem do perispírito, certo? Então, ele queria saber informações a respeito do perispírito, digamos assim, dessa morada do espírito. Ele queria informações sobre isso. Diz assim como o homem, nós encarnados, que conhecemos, não conhece muito pouco o próprio corpo de carne, nós encarnados temos muito pouco conhecimento ainda a respeito da própria formação do corpo de carne, ignorando de se ele as nossas formas vitais do dia a dia de manifestação, é como se fosse usando um corpo de carne, como se fosse um inquilino numa casa estranha. A gente conhece muito pouco a respeito da origem, da formação, da evolução do corpo de carne, disse ele, né? Nós também encarnados, que estamos no plano espiritual, esse então tem imensa dificuldade de conhecer o corpo que nos manifestamos. Lembrando que quem está desencarnado tem perispírito, que cobre o espírito, né? Não tem corpo de carne, que esse já morreu e foi sepultado, né? Nós sabemos disso. Isso nós temos grandes dificuldades, né? Então, passamos a apreciar, quando a gente desencarna, é que a gente passa a ter um olhar, quando começa a estudar no mundo espiritual, uma compreensão maior a respeito do corpo de carne, da sua formação, da sua própria formação, de como isso aconteceu, da sua segurança, desses segredos da formação do corpo, da sua desintegração, da sua sustentação, do seu desenvolvimento. Só no mundo espiritual, se ele, com mais conhecimento, com mais estudos, passa-se a ter uma compreensão melhor a respeito do corpo de carne. Entretanto, disse, olha, o perispírito ainda tem muitos enigmas, né? Muitos enigmas a respeito do perispírito, que passamos a utilizar quando ele desencarna. Passa a ser nosso veículo de transporte, o veículo da manifestação do espírito desencarnado, disse ele. Mas, ó, lidamos no mundo da vida maior. Por que chama de vida maior? Vida maior porque o espírito é eterno. Ou seja, desde que o espírito foi criado, ele tem uma continuidade que vai até a vida presente, quando desencarna, e ela continua o espírito. O corpo de carne, não. O corpo de carne é a casa temporária do espírito, enquanto está encarnado. Depois que o corpo de carne, que tem prazo e validade, desencarna, ele morre, mas o espírito continua sua jornada. O espírito é eterno, o espírito não morre, né? Você fala vida maior, ele fala a vida do espírito. Se nós não somos daqui da Terra, nós viemos cumprir missão aqui, mas nosso mundo, na verdade, é o de lá. Que a gente morre e volta, morre e volta, morre e volta. O corpo de carne está abandonado e volta para lá, mas o espírito é o mesmo, continua o mesmo a sua trajetória. Por isso que precisa fazer um esforço para se renovar, para se transformar. Só, lidamos na vida maior, no mundo espiritual, com o corpo sutil da mente, que é o perispírito. É a casa do espírito, digamos assim. Pelo menos na esfera em que nos situamos, no estágio espiritual que ele se encontra, né, diz ele, acentuando, pouco a pouco, os nossos conhecimentos, que ainda são precários, dado o estágio espiritual ainda de André Luiz, que não é um espírito evoluído ainda, né? Quanto às peculiaridades que não diz respeito ao perispírito, quer dizer, os estudos a respeito do perispírito, eles não têm ainda com profundidade, que é algo muito complexo, certo? Que eles não têm essas informações aprofundadas sobre isso, né? Reparei que Hilário, o companheiro, lembramos que André Luiz, quando a última encarnação, fora médico, e Hilário, o companheiro, também fora médico, tinha curiosidades, né? E ele disse, olha, Hilário também tinha curiosidade semelhante, não podia perder a oportunidade daquela do ministro Clarence, um ministro do nosso lar, com grande conhecimento, com dar sérios esclarecimentos, e lembremos que eles estavam os dois coletando informações para escrever esta obra. O grande objetivo dele, acompanhar Clarencio, para buscar apontamento para escrever essa obra. Porque no mundo espiritual, gente, não existe o mundo espiritual, quando mais evoluído, mas tudo é planejado.
Essa obra foi encomendada, foi estabelecida e foi dada a incumbência a eles pegar subsídio. Então, nada acontece por acaso. Tudo isso foi preparado adredemente, com muita antecedência, planejado. No mundo espiritual, mais evoluído, não existe, digamos assim, improviso. Não existe improviso. Eu só vejo que a bateria está meio complicada aqui. A bateria aqui do computador. Não existe improviso no mundo espiritual, né? Então, ele dizia exatamente isso. Que precisava dessas informações, e pegar essas informações todas, de sorte que pudesse trazer esses subsídios para o livro, né? Está nos dizendo isso, né? Então, olha, inegavelmente dizer será difícil alcançar o grande equilíbrio que nos otorga o trânsito definitivo para as eminências dos espíritos puros. Olha, a nossa jornada de espíritos em desenvolvimento, para chegar ao nível de espíritos puros elevados, ao último estágio evolutivo, isso decorre muitos, às vezes milênios, depende do esforço que cada um venha a estabelecer, no sentido de se renovar, de se transformar. Tanto é que, ora, ministro, negavelmente será muito difícil alcançar esse equilíbrio, o ápice do nosso processo evolutivo, que nos otorgará o trânsito definitivo para um patamar de espírito puro. Aí eu disse, sim, sem dúvida, é algo muito complicado, muito difícil, né? Olha, para que tivéssemos na crosta, o ministro vai explicar, olha, para chegar a esse patamar, até chegar aí, para que tivesse na Terra, na crosta, encarnado, um vaso tão aprimorado, ou seja, o nosso corpo de carne aprimorado como é hoje, lembremos, o nosso corpo de carne hoje é fruto de um processo evolutivo de milênios. O homem das cavernas, o Neandertal, era um corpo completamente diferente do nosso. Muitos tinham umas feições e físico macacoide. O homem só passou a andar ereto muito depois do processo evolutivo. Então, o processo evolutivo demorou muitos milênios nesse processo de formação do espírito que é hoje. Se você vê, por exemplo, como era o homem das cavernas, era completamente diferente. O corpo peludo, brutal, as feições eram completamente diferentes. Então, esse processo do desenvolvimento do corpo físico é um processo de milhões de anos, de luta, de trabalho, de mudança celular, de mudança da própria formação do corpo, e etc, 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 né? Só. É, o vaso tão aprimorado e belo como ele é hoje, mas foi muito feio no passado e completamente diferente. Quanto ao corpo humano, a sabedoria divina despendeu milênios de séculos. E aí eu queria trazer a vocês uma informação interessante desta obra muito interessante, que não conhece ainda, Transição Planetária, psicografada por nosso Divaldo Pereira Franco, através do benfeitor Manuel Filomeno de Miranda, que traz uma informação muito interessante numa fala do capítulo 3º, do espírito Arion, que é um enviado, Orion, melhor dizendo, que ele é enviado, é uma espécie de embaixador da constelação das Pleiades, que vem trazer informações muito interessantes de uma nova leva de espíritos que estão vindo dar uma contribuição importante para a evolução do planeta, visando o seu processo evolutivo. E ele traz informação no capítulo 3º muito interessante. Olha, não é novidade esse intercâmbio, tendo o princípio da fraternidade universal, não. No passado, na primeira transição, também Jesus de Nazaré, o governador do planeta, recebeu um contingente muito importante de cientistas de espírito de alta envergadura espiritual que vieram dar uma contribuição muito interessante no aperfeiçoamento da forma humana. Olha aí, na modificação do corpo humano, na modificação, no melhoramento do corpo humano, genético do corpo humano. Recebeu essas criaturas que deram uma contribuição importante, mostrando que o processo do aperfeiçoamento do corpo de carne é um processo que vem de milênios, em etapas interessantes. Então, receber esses espíritos, esses espíritos de alta envergadura, de grandes conhecimentos, que vieram dar uma contribuição nesse aspecto, né? Dizendo ele. Quando ele dizendo, usando os multiformes recursos da natureza, que vem se modificando no decurso do tempo, esse corpo vem se transformando lá para cá. No campo imensurável das formas, ou seja, no campo das formas que vem se modificando no decurso do tempo, desde o começo, como foi criado simples e ignorante até hoje, o estágio da humanidade que vemos hoje, né? O progresso se deu gradativamente, né? Para que vemos a possuir um sublime instrumento da mente, né, em planos mais elevados, ou seja, o próprio perispírito, que na verdade o perispírito, volta a dizer, é o corpo que reveste o espírito e a mente está inclusa nisso, né? Elevados, não podemos esquecer que o Supremo Pai, que Deus, o Pai misericordioso e bom, se vale do tempo infinito para aperfeiçoar e sublimar a beleza e a precisão do corpo espiritual que nos manifestamos, que é exatamente a morada do espírito, né?
que nos conferirá os valores imprescindíveis à nossa adaptação à vida superior. Ou seja, por quê? Lembremos, o corpo de carne morre, o espírito é eterno, e a roupagem do espírito é o perispírito. Ou seja, esse espírito, os perispíritos, nós teremos sempre no decurso do infinito, espírito eterno, vai ter sempre. E esse vive um processo de aperfeiçoamento, e a cada reencarnação que a gente vem aqui, a gente aperfeiçoa, vai se melhorando, e vai se modificando o perispírito. Quanto mais evoluído for o espírito, mais evoluído será, sem dúvida alguma, o seu próprio perispírito. É isso que eu quero dizer, certo? Compete-nos, então, disse Hilário, compreender, atribuir importante papel das doenças, das patologias, das enfermidades, disse ele, na esfera humana. Quer dizer, ele queria agora explicações do papel que tem a doença para o homem encarnado. Qual era o papel da doença do homem encarnado? Né? E ele traz informações também muito interessantes a respeito disso. Diz ele, olha, diz ele, é, quase todas estarão no mundo, disse ele, desempenhando um papel na regeneração das almas. As doenças têm um papel muito importante no aprimoramento do próprio espírito humano. Tem aquela máxima de que a dor ensina a gemer. Às vezes precisa ser acometido da doença para valorizar a nossa saúde. Às vezes precisa o processo da perda para valorar aquilo que a gente tinha e não deu valor. Se a gente tem um corpo sadio e etc., a gente maltrata, não tem a higiene adequada, abusa das drogas, no fumo, na noitada, não dorme direitamente, vem doenças. E elas são importantes para ele valorizar, porque se não adoecesse, nunca comecei a dar valor ao seu próprio corpo. Essa é a grande história. Tá? Aí vamos explicar aqui, olha. Exatamente. Cada centro de força, lembra do centro de força que a gente estudou no capítulo passado? Os chakras, o cardíaco, o laríngeo, e etc. São todos aqueles corpos, o coronário, que aqui em cima explicou tudo no capítulo passado, que precisam estar todos eles têm que estar equilibrados uns aos outros, para poder o corpo ter saúde. Qualquer desequilíbrio em qualquer um desses centros de força acarreta no corpo de carne. Lembremos que a doença do corpo de carne nada mais é que a doença da alma. Corpo doente, mente são, corpo são, mente doente, corpo doente. É exatamente isso. Por isso, as pessoas que lesionam o corpo num dos centros de força, lesionam o perispírito. Lembra da questão do próprio Júlio, que tomou veneno, que comprometeu profundamente o seu laríngeo, a sua parte da garganta, pelo veneno? Pronto, quando ele for reencarnar, vai ter a contusão, porque o perispírito dele está doente. Tem aquela lesão lá. É isso que está dizendo, certo? Cada centro de força, disse ele, perguntei de Sandra Luiz, exigirá absoluta harmonia? Você tem que estar equilibrado? Se tiver qualquer contusão, qualquer maltrato, isso vai aparecer, disse ele. Perante a lei divina, a lei de Deus, que nos rege, a fim de que possamos ascender, elevar-se ao rumo do perfeito equilíbrio? Ou seja, o que está perguntando André Luiz? Olha, cada centro de força, se tiver algum desequilíbrio, vai ter alguma dificuldade, ou, na verdade, não atrapalhará o nosso processo evolutivo? Clarice disse, meu filho, disse ele, sim, não tenha dúvida. Qualquer desequilíbrio terá graves consequências no perispírito. E o perispírito doente vai adoecer o corpo de carne quando encarnarmos. É isso que ele quer nos dizer. Nosso deslize de ordem moral, o mal que cometemos a nós próprios, né? estabelece a condensação de fluidos inferiores na natureza gravitante. Lembra da história, lembra da história de Leonardo? Que ele envenenou o Esteves e ele ficou com um complexo de culpa terrível, aquelas informações ficou fixada na mente dele. Foi preciso um trabalho imenso e mais um trabalho a longo prazo para ter um equilíbrio novamente, né? Ou mesmo a agressão de Júlio com veneno que lesionou seu próprio perispírito, está nos dizendo isso, né? No campo eletromagnético de nossa organização, ou seja, do perispírito, qualquer lesão fica lá gravada, condensada, aquela imagem está lá, a lesão fica lá, compelindo-nos a natural cativeiro em derredor das vidas começantes, às quais nos imantamos. O que quer dizer com isso? Ele chama de cativeiro, de prisão, porque, na verdade, o nosso corpo de carne vem lesionado conforme está lá no perispírito. Não tem como você sair dessa prisão, não. Essa lesão está lá até que você repare, você se cure, buscar harmonia para se recuperar essas lesões que você mesmo cometeu no seu perispírito, quer seja no desatino, no suicídio, quer seja uma lesão que cometeu, da falta de cuidado com a saúde, da droga, ou coisa do gênero, né? Hilário conduziu mais longas proporções e perguntou. Hilário perguntou então ao ministro. Imaginemos, contudo, um homem
puramente selvagem, as criaturas que nascem inicialmente nas selvas, ou as pessoas ainda atrás, espíritos mais atrasados, as pessoas são em plena ignorância deles, não são espíritos evoluídos, né? Dos desígnios superiores, eles não têm uma noção muito acurada sobre as consequências dos seus atos. Muitos não têm. Muitos são, inclusive, canibais, etc, etc. Ele está falando um exemplo mais ou menos assim. Que se confia a delitos indiscriminados, que comete atos que para eles são naturais, não tem a compreensão das repercussões de seus atos, né? Terá no tecido sutil da alma, no perispírito, as lesões cabíveis a um europeu supercivilizado que tem compreensão de seus atos e assim comete crimes, se entrega diante do crime deliberadamente? A pergunta é essa. O Clarice sorriu e disse, meu amigo, vamos devagar, disse ele. Ó. Assim como... Aí eu vou explicar essa pergunta dele. Assim como o aperfeiçoamento do veículo do homem nasceu de forma primária na natureza, ou seja, como o corpo de carne, lá no começo, o homem nasceu. Lembra, o corpo de carne é temporário. E o perispírito é eterno, porque o espírito é eterno. Mas lá no começo, o homem das cavernas, o processo foi devagar. Começou lá atrás, a forma foi modificando gradativamente, célula e tal. Todo o processo vem de lá para cá se aprimorando no decurso do tempo. O corpo espiritual foi iniciado também nos princípios rudimentares da inteligência. Sim, mas lembremos que o corpo de carne é um que morre, o perispírito continua, ele vai se aprimorando, se aprimorando, se aprimorando, se aprimorando. É necessário não confundir a semente com a árvore e a criança com o adulto. Ou seja, a semente um dia será árvore, sem dúvida, vai passar por um processo, vai nascer, etc. E a criança nasce também, o processo chega ao adulto, vai se desenvolver, né? Diz ele. Embora surjam na mesma paisagem da vida, mas é um processo gradativo. O processo se dá. Até colocar a semente na terra e ela eclodir e transformar-se em uma árvore é um processo evolutivo. A criança nasce e vai se desenvolvendo a sua própria forma física, o intelecto, a moralidade, etc, etc, etc. Está para o organismo aprimorado de quem do selvagem, né? O instrumento perispírito do selvagem, aquela criatura que está no começo do seu processo evolutivo, deve ser classificado como protoforma, ou seja, a forma primitiva inicial, está no processo de jornada evolutiva, está falando do perispírito, certo? Certo? Humana, extremamente condensado ainda, porque ainda está muito ligado à matéria mais densa, né? Os sentimentos que não são sublimados. Então, a matéria ainda é pesada, porque tem sentimentos ainda infelizes, inferiores, que o peso do perispírito é compatível ao estado da alma. Quanto mais evoluído, mais o estado é diáfano, mais o espírito é diáfano, estreito, fino, menos pesado. Por isso, os espíritos evoluídos flutuam, eles, na verdade, volitam com maior facilidade, o que não acontece com os espíritos atrasados. O peso do perispírito é tão grande que não consegue volitar. O que é a volitação, gente? É um movimento. A gente se movimenta como se fosse um voo, a gente se movimenta pelo pensamento. Pensa que está no local e já está lá. Essa é a volitação, que no mundo espiritual é muito comum. Isso comum aos espíritos mais evoluídos, aos espíritos atrasados. Uns não volitam e outros estão no começo, volitam muito devagar, com muita dificuldade. Isso que está nos dizendo. Certo? Tal. Só. Está para o organismo aprimorado, sim, aí começa a explicar. Outra forma, tal, humano extremamente condensado, tal. Está para o organismo aprimorado dos espíritos enobrecidos, dos espíritos já elevados, ele está falando daquele homem selvagem. Está para o espírito enobrecido que já evoluíram, que já progrediram, como um macaco. Está para o homem de bem posto, ou seja, o homem que já tem mediano, que está reencarnado nós no dia a dia, né? A distância é muito grande do macaco para o homem comum. É como está, na verdade, o homem selvagem, a distância é muito grande ainda para os homens mais elevados, mais evolvidos, né? Aprimorado. Como está aprimorado, ordem aprimorado do espírito. Tal. Muito bem. Estou dizendo isso. Em criaturas dessa espécie, disse ele, de vida, a vida moral está começando do homem selvagem. Está no começo do seu processo evoluído. Já está começando a aparecer, e o perispírito neles ainda se encontra enormemente pastoso, pesado. Não tem ainda a nobreza do perispírito, do próprio corpo, etc., que comete equívocos ainda brutais, as conexões com os seres sublimes, não é porque não tem ainda conexão. O estágio evolutivo deles é muito baixo ainda, não há sintonia, porque o perispírito ainda vibra em faixas vibratórias completamente diferentes. Por esse motivo, diz o ministro, permanecerão eles, os selvagens, muito tempo na escola da experiência. Eles vão reencarnar múltiplas vezes para gradativamente, a cada experiência, a cada reencarnação, e se renovando, se transformando. É um processo, às vezes, de milênios, depende do esforço que cada um venha fazer, no sentido de avançar o seu processo evolutivo. Disse ele,
muito tempo na escola de experiência. Aí ele faz com a figura de linguagem, uma comparação. É como um bloco de pedra, que você vai lá na pedreira e pega um bloco de pedra bruta, né? Rude, e que o artesão vai dando as marteladas, vai fazendo a lapidação gradativamente, até um dia ser uma joia rara, uma peça belíssima, né? Uma peça de artesanato belíssima, mas ele passou por um processo de lapidação. A martelado, o espírito é do mesmo jeito, vem embrutecido e vai sendo trabalhado no decurso do tempo, cada experiência, até um dia transformar-se num espírito sublimado. Mas é uma luta muito grande, uma foge às vezes de séculos, às vezes de milênios. Disse ele, despenderam séculos e séculos para se tornarem menos densos, para se rarefazerem, ser menos densos, menos pesados, né? Usando múltiplas formas, múltiplos corpos. A cada reencarnação é um corpo diferente, porque, na verdade, aquele corpo morre, tem um prazo de validade, é a roupa do espírito. É o vestimento do perispírito, né? De modo a conquistarem gradativamente as qualidades superiores. É um processo, é uma luta, vai se formando a cada dia. Que em lhe sutilizando, ou seja, vai se transformando, brutalizado, vai se modificando, ficando mais sutil, mais diáfano, né? A organização perispiritual, lhes conferirão novas possibilidades de crescimento consciencial, ou seja, a evolução do espírito vai mudando a consciência, a mente, tudo vai progredindo gradativamente, vão absorvendo ensinamentos novos, como diz Lázaro lá na lei de amor no Evangelho, que inicialmente nós temos instinto. Esse instinto vai gradativamente se modificando até chegar ao sentimento. E o sentimento aprimorado, o amor é o sentimento mais, a acepção mais elevada. Os espíritos que sublimam atingem esse patamar, mas é um processo. Da forma instintiva inicial, ele é muito animal. Que alguém dá, um animal, você bate nele e dá um coice e volta. No começo, o ser humano ainda é assim. Infelizmente, alguns agem assim até hoje, né? Estão distantes do processo evolutivo, né? Nós estamos distantes. Esse é um processo que se dá no decurso do tempo, né? Renovação, tô aqui, né? O instinto e a inteligência, disse ele, o instinto e a inteligência, em estágios distintos, pouco a pouco se transformam em conhecimento e responsabilidade, e semelhante renovação que se dá no decurso do tempo, outorga ao ser mais avançados equipamentos de manifestação mais sublimado, mais aperfeiçoado. Lembramos, Jesus diz lá no começo, numa célebre conversa com Pedro, depois de um dia em Cafarnaum, um diálogo muito interessante da pregação da Boa Nova, ele conversando com Pedro, diz, olha, Pedro, o grande papel nosso papel, nossa missão dele, Jesus, como sendo o portador de Deus, do seu evangelho, capaz de transformar o coração do homem, nosso papel vai trazer a humanidade, nosso evangelho de redenção, de amor e redenção, e a finalidade é aperfeiçoar o homem, transformar o homem, é criar no coração do homem o reino de Deus. Ou seja, a modificação espiritual do homem está em se modificar, se renovar. E o único caminho da renovação do coração do homem está no evangelho, é o único caminho da sublimação, a vivência do amor, da benevolência, da indulgência, do perdão e da transformação. Então, o principal papel dele foi trazer à humanidade esses conhecimentos capazes de transformar o homem. Então, um dia, o perispírito vai se evoluindo conforme passa a ter compreensão das questões celestiais e passa a vivenciar. Vai transformando seus atos. E transformando os atos mais sublimes, vai ter modificação de imediato na moralidade, que tem repercussão imediata no perispírito. Isso que está nos dizendo. Né? O prodigioso corpo do homem, disse ele, na crosta, corpo de carne, foi erigido pacientemente no curso dos séculos. E o delicado veículo do espírito, o perispírito, que é a roupagem do espírito, nos planos mais elevados, vem sendo construído célula a célula na esteira dos milênios de sucessão. Ou seja, a cada passagem nossa pela carne, dependendo do nosso estágio evolutivo, quando a gente volta para o espaço, a gente volta mais aperfeiçoado, com as lições que aprendemos aqui, na escola da vida, né? E aí sim vai se modificando gradativamente esse perispírito, vai ficando menos denso, vai ficando mais diáfano, mais sutilizado, menos pesado, facilitando toda a sintonia com as entidades mais sublimes e o processo de volitação mais belo. Quanto mais sublimado, mais belo. Os espíritos puros, as informações espíritas mais elevadas, são todos muito belos. E quanto menos feliz o é, mais dantesco é. Feições brutalizadas, a moral horrível, vestimentas terríveis, compatível estágio de cada um de nós, né? Diz ele. Muito bem. E com um olhar significativo, Clarice disse, olha, até que nos transfiramos de residência, aptos a deixar, em definitivo, os caminhos das formas, o que ele quer dizer com isso, gente? Chegará um estágio do espírito que chega a um patamar evolutivo que ele precisa mais reencarnar, precisa mais voltar aqui para o planeta Terra e nem outros compatíveis com reencarnação mais. Não haverá uma necessidade. O que tinha de se avançar e a importância da reencarnação
de provas, de aprendizado, ou expiações no redimir do mal do passado, quem não comete esse tipo de coisa não se mais reencarnar. Não, não há mais necessidade. Os espíritos já residirão em mundos espirituais compatíveis que não se vai reencarnar, estamos dizendo isso, né? Colocando-se na direção das esferas do espírito puro. O espírito puro é um espírito estágio evolutivo, estágio muito os mundos mais felizes, que não há mais, esse sim não há necessidade de reencarnação de jeito nenhum, onde nos aguardam os inconcebíveis, os inimagináveis recursos do Supremo Sublimação. É que a doutrina católica chama do céu, os espíritos mais sublimados, de grande envergadura espiritual, com a distinção muito, muito simples, porque no céu que os irmãos católicos falam com todo respeito, lá ninguém faz nada, ninguém trabalha, isso é contrário à inteligência do Pai. Que os espíritos, quanto mais se sublimam, mais têm tarefa de ajudar Deus no processo de educação dos espíritos mais renitentes, mais infelizes, né? É um processo onde os que têm mais ajudam os que menos têm. É o processo da família universal. Se na família encarnada é assim, imagina na família celestial. Então não tem sentido no céu, onde os espíritos que chegam a um patamar nada fazem. Quem vai dirigir o mundo e educar os mais ignorantes? Então, com todo respeito, mas não tem sentido algum. Certo? Então, cara, esse calor, mas o assunto era muito importante, onde ele ficou, disse, olha, disse ao ministro, recordei, disse ele, os inúmeros casos de moléstias obscuras no meu trato pessoal. Ele fora médico, e ao mesmo tempo, André Luiz morreu de um câncer, né? Teve vários problemas de saúde. Disse, olha, de certo, ministro, a medicina escreveria gloriosos capítulos na Terra. Ele perguntou, recordei, tal. De certo, a medicina escreveria gloriosos capítulos na Terra, evoluía, avançaria sobre essas questões do perispírito, as questões das doenças, das moléstias, sondando com mais segurança os problemas e as angústias da alma, as loucuras, etc. Né? E ele saiu e me confirmou, sim, gravá-lo usar mais tarde, confirmou ele. O que significa isso? Diz André Luiz lá atrás em outra obra, que no dia que a humanidade compreender que a doença do corpo nada mais é do que a doença da alma, e a ciência dará um salto extraordinário. Passará a trabalhar a alma. E chegará, inclusive, o momento em que se, na verdade, fará cirurgias na própria alma. Porque se olha que você trata o perispírito, você trata o corpo tabela. O nosso corpo de carne nada mais é do que, na verdade, uma cópia do corpo espiritual. Se você trabalha o corpo espiritual, e ele não disse que no futuro será possível, os tratamentos espirituais, as cirurgias espirituais é feito no perispírito, não é no corpo de carne. Porque curando o corpo de carne, cura exatamente o perispírito. Cura o corpo de curando o corpo perispiritual, melhor dizendo, cura o corpo de carne, que um é reflexo do outro. Então, o normal é exatamente curar as doenças da alma e não do corpo, né? É tanto que boa parte das loucuras são provenientes de processo obsessivo, doença da alma, que reverbera no corpo. Se tratar o corpo espiritual, você trata por via transversa o corpo de carne. Estamos dizendo isso. Muito bem. Um dia disse ele, ministro, o homem ensinará o homem. Como o homem ensinará o homem? Lembremos que Deus assiste o homem pelo homem. Os mais esclarecidos ajudam os mais atrasados. Os emissários de Deus, os espíritos mais esclarecidos, orientam, inclusive, a cada um de nós. Os homens de ciência, os médicos, todos têm amigos espirituais que os intuem, trazem informações. Todos, André Luiz já falou, coloca isso. Se os médicos tivessem a compreensão de que eles são profundamente ajudados pelos espíritos, né? Então, um dia o homem ensinará o homem, consoante orientações do Divino Mestre, das orientações das resplandecências espirituais de Jesus, que a cura de todos os males que nele residem, nós, reside nele próprio. Se nós temos a capacidade de nos curar, Deus já diz, o homem é o médico dele próprio. Ou seja, na hora que ele se reforma, se transforma, passa a agir em conformidade com os ensinamentos de Jesus de Nazaré. Benevolência, indulgência, caridade, fraternidade, cura, isso renova, transforma o nosso perispírito. E transformando o nosso perispírito, ao mesmo tempo, melhorando, curando o perispírito, cura o nosso corpo de carne por tabela, certo? É a cura do perispírito, certo? É a reforma íntima, transformando na hora que a gente tem a capacidade de ter ações no campo do bem, porque Pedro, o apóstolo, dizia que o amor cobre a multidão de pecados. Na hora que a gente tem atos de beleza, de amor, de fraternidade, de caridade, de benevolência, de perdão para com o próximo, esse bem feito tem um condão de apagar o mal que está em nossos corações ainda. É o processo de reforma íntima, de transformação individual. Né? A percentagem, diz ele, quase total das enfermidades humanas, nós, guarda origem no psiquismo, se a mente doente. Se a mente está doente, o corpo está doente. Corpo são, mente são. Mente doente, corpo doente. Né? Sorrindo, disse ele,
Olha, disse o ministro, orgulho, vaidade, tirania, egoísmo, preguiça e crueldade são vícios da mente. Só as mentes doentes são capazes de cometer crimes brutais, seres cruéis, as pessoas. Porque ninguém pode dar o que tem, o que não tem de Jesus, né? A gente retira do tesouro do bom coração as boas ações. E tira do mau tesouro do seu mau coração as coisas más. Cada um dá o que tem. Então, enquanto nossa mente é doente e tem a capacidade de ser orgulhoso, vaidoso, ser cruel, etc., ora, ele vai continuar doente. A doença está no espírito dele, está na mente dele. Então é preciso tratar essa mente doente. Só no processo evolutivo, no processo de reforma ainda, de transformação, da vivência do Evangelho de Jesus, que Jesus falava que é a construção do reino de Deus nos nossos corações, nós vamos nos curando. Vamos nos sublimando, nos transformando, vamos curando nosso perispírito. E curando o perispírito, a gente cura também o corpo de carne. Essa é a explicação muito lógica, por sinal, né? Disse ele. É, 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 gerando perturbações e doenças, esse sentimento feliz, em seus instrumentos de expressão, os corpos, tanto de perispírito doente, que passam para o corpo de carne. No objetivo de aprender, aí onde ali, no objetivo de aprender, perguntei, é por isso mesmo que, disse, ele perguntou, que existem os valos purgatoriais? A doutrina católica chama dos purgatórios, a doutrina espírita chama dos umbrais, as regiões que circundam a Terra, que as criaturas, quando desencarnam em estado lamentável, de angústia, de desarmonia, de crimes, etc., vão para as regiões purgatoriais, né? As regiões trevais, de dores e angústia. É por esse momento que existem os vales purgatoriais, disse André Luiz, depois do túmulo, depois da morte. A morte não é redenção, ele dizendo, não. O que quer dizer com isso? Gente, quando a gente morre, não vira santo de uma hora para outra, só porque morreu, isso não existe. Você, quando morre, você é a mesma criatura. Com muita diferença. Você, quando está encarnado, você pode até disfarçar. Você pode até ser um lobo em pele de cordeiro, mas quando você morre, você é quem você é. Você chegará no mundo outro, no lado de lá, com luminosidade, se for um espírito iluminado, ou cheio de obscuridade, se for um espírito obscuro. Ninguém se modifica virar anjo pelo fato de morrer. Não, isso não existe. Aí Clara diz, não, exatamente, diz o ministro. Com certeza, nunca foi. Ou seja, a morte nunca foi remédio para ninguém, redenção e transformação de ninguém. Aí tem um exemplo, uma figura de linguagem muito interessante. Olha, o pássaro doente não se retira da condição de enfermo, que está doente na gaiola, só porque arrombou a gaiola e foi embora. Não, ele continua doente, solto, mas doente. É isso que está dizendo. E mesmo com o homem, preso no corpo, se liberta do corpo, continua o espírito doente com todos os seus defeitos, suas virtudes. Mesma pessoa, né? Aqui é uma informação muito interessante. O inferno, da doutrina católica fala, é uma criação de almas desequilibradas que se juntam. E aí, quem tiver interesse em ler e aprofundar sobre isso, tem essa obra que é espetacular. É a obra de Dona Ivone do Amaral Pereira, Devação do Invisível, que traz detalhes e informações disso. Gente, as regiões infernais, purgatoriais, seja lá o nome que se queira dar, é fruto do pensamento e do sentimento daquelas criaturas que lá estão. Eles são atraídos para aqueles ambientes de dor profunda porque tem similitude. As criaturas estão lá, sentem a mesma coisa. Eles são atraídos para aquele ambiente. E quando chegam lá, aquelas dores potencializadas daquelas criaturas, com seus infernos individuais, o pensamento tem a capacidade de amoldar. Porque o fluido cósmico universal que está em qualquer lugar é amoldável. Ele transforma o ambiente. Aqueles ambientes de embelezamento extraordinário das colônias espirituais é exatamente o fruto do pensar dos espíritos que lá vivem, que eles conseguem amoldar e fazer as construções, jardins belos, etc. Porque os espíritos que ali estão têm um sentimento, um coração, um pensamento belos. Mas os ambientes que existem só criaturas sofredoras, só pensam no mal, na angústia, nas dores que vivenciou, aquele ambiente retratará aquilo. Será amoldado por um pensamento, o sentimento e as dores daquelas criaturas. Vocês olham, o inferno é a criação das almas equilibradas que se juntam. Pensamento amolda aquele ambiente. Assim como o charco é uma coleção do núcleo de lodocentos que se congregam nos outros. Mas juntando aquele lodo, termina vendo um charco. É exatamente a mesma ideia. Quando de consciência inclinada para o bem ou para o mal, perpetramos esse ou aquele delito no mundo, disse ele, cometemos um mal, um ato grave, um crime de qualquer natureza, realmente podemos ferir ou prejudicar alguém com o nosso ato. Sim, mas antes de tudo, ferimos e prejudicamos a nós próprios. Isso é fato, é a lei da ação e reação. Você faz a ação, mas aquela bola, se joga uma bola na parede, ela volta para você. Se eu cometo um ato a alguém, eu contraio uma dívida para com a lei divina. E essa dívida você paga. Fico lá, André demonstrou várias vezes que o tribunal mais inclemente de todos é a nossa consciência, a culpa, o remorso. Então aquilo fica lá. Por isso que Leonardo lá atrás, que matou Esteves, que envenenou, não conseguiu se libertar disso.
Viu o tempo todo ele ali do lado perturbando, não obstante, não era Leonardo que estava, mas ele estava encarnado, como Mário. Mas ele viu o tempo todo, aquela imagem estava, a consciência dele culpada. E passou quase 100 anos nessa tormenta, vendo o tempo todo aquela ação do outro lado. Né? Então, a quem faz o mal a alguém, esse mal está gravado em nós próprios. Atinge alguém, mas o principal prejudicado sou eu. Como o bem também. Então, a quem faz o bem, esse bem chega a alguém, mas ele passa por nós. Eu sou o maior beneficiado do bem que a gente faz. Olha que maravilha. É exatamente a mesma ideia. Certo? Se eliminarmos a existência do próximo, matamos alguém. Nossa vítima receberá dos outros tanta simpatia dos que o amam, né? Que em breve se restabelecerá nas leis do equilíbrio que nos governam, vindo muitas vezes em nosso auxílio, porque nós somos o mais miserável que fizemos o mal àquela criatura. Ele sofreu sim, mas nós somos o pior. Nós contraímos uma dívida para com a lei de Deus, certo? E às vezes ele se recupera e vem por piedade, por bondade, vem nos ajudar. Acontece vários casos de criaturas que foram prejudicadas que vêm em auxílio, por piedade, bondade, grandeza e perdão, ajudar aquela criatura, aquele irmão infeliz que cometeu um ato contra ele. Né? Muito antes, muito antes que possamos recompor os fios dilacerados de nossa consciência. Volto a dizer, a consciência é o tribunal pior. E a culpa e o remorso são dramáticos, terríveis, e às vezes demora muito a ser trabalhado dentro do nosso perispírito, como foi o caso de Leonardo, que passou quase um século com essa angústia, até que veio a ajuda do mundo espiritual através de Clarence, em função da prece de Evelina. E que maravilha, né? Deus sempre assistindo o homem pelo homem. Quando ofendemos a essa ou aquela criatura, diz o ministro, lesamos primeiramente a nossa própria alma, de vez que rebaixamos a nossa dignidade de espíritos eternos e filhos de Deus, retardando em nós sagradas oportunidades de crescimento. Não, nós estacionamos ali até reparar. Enquanto aquele mal feito não for pago, nós vamos pagar até o último sentido, dizia Jesus, sim. Todo mal que fazemos merece, deve, é uma reparação. E paramos ali. Em vez de crescermos, evoluirmos, estancamos no meio do caminho. Né? Sim, recordei de Saint Luís, tendo visto aqui no mundo espiritual tantas angústias, tantas dores, né? Aflitivas passagens de provação, paisagens de provações, que me constrange a meditar. Lembra que André passou 8 anos no umbral, vendo essas angústias terríveis naquelas regiões purgatoriais, né? A enfermidade, como desarmonia espiritual, porque uma agressão à lei de Deus que causa lesões do espírito, atalhou o ministro, sobrevive no perispírito. Ou seja, o corpo de carne morre, gente. Vai morrer. Mas o perispírito é eterno. E essa lesão do perispírito é quando o doente. O cara morreu, mas a lesão está lá. A culpa, o drama continua na mente dele. Está dizendo isso. O corpo morre. O doente morre. Mas o perispírito doente continua sua jornada. As moléstias, doenças conhecidas no mundo e outras desconhecidas, que muitas doenças nossas, a medicina não alcançou ainda, né? Diz ele, e outros que não ainda escapam de diagnóstico humano, por muito tempo persistirão nas esferas das torturadas da alma, conduzindo-os ao reajuste, ou seja, o perispírito lesionado vai ter que trabalhar-se até o momento que ele vai se regenerar pela dor, pela angústia, pelos reajustes que passará, pela transformação, pela reforma íntima, pela aplicação em seu coração dos ensinamentos que Jesus nos trouxe. Muito bem. A dor que cada um de nós tem. Todos nós temos, né? Eu, por exemplo, fiz 3 cirurgias cardíacas. As dores que tenho é certeza de um desacerto grave que cometi, não é só no passado, provavelmente no passado. Provavelmente. Certamente é a consequência de algum ato cometido erro no passado, e todos nós cometemos. Qual de nós não cometeu erro? Quando Jesus, diante da mulher adulta, ele queria ser, a população ia apedrejá-la e morta na rua, perguntaram a Jesus, o fariseu perguntou qual seria o julgamento dele. Seria jogar pedra nela ou não? Ele disse, olha, quem tiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Ou seja, quem de nós não errou? E narra, então, a passagem do Evangelho, que todos começaram a soltar a pedra e cair fora, porque todos tinham consciência dos seus graves erros cometidos. E Jesus disse à mulher, eu também não a condeno, vai e não peques mais. Ou seja, ele acendeu a luz daquela criatura, estimulou-a a praticar o bem. Exatamente. Então, a dor é o grande e abençoado remédio. A velha máxima de que a dor ensina a gemer é fato. A gente precisa sentir, às vezes, as consequências dos nossos atos para poder valorar o nosso corpo, ao que a gente tem, ao trabalho que a gente reclama tanto. Quando perde, é ver que o pai e a mãe que nos amam, que nos ajudam
no tenta educar e a gente reclama, quando o pai e a mãe se vai, ainda, puxa, eu era feliz, não sabia, não é assim? Muito bem. Reeduca-nos, a dor reeduca-nos a atividade mental, porque de tanto doer das doenças nossas, saber que nós cometemos, nós somos gerador daquela doença, nossa mente vai se educando. Que se cometer de novo, outras dores virão. E fomos nós os responsáveis pelas nossas dores, né? Não foram os outros. Então, a dor educa a atividade mental, reestruturando as peças de nossa instrumentação do perispírito e polindo os fluxos anímicos das nossas ações, de que se vale a nossa inteligência para desenvolvermos na jornada para a vida eterna. Ou seja, a dor é uma oportunidade, né? As nossas angústias, tendo a compreensão de que ela é consequente dos nossos atos, na hora que tem essa compreensão, a gente vai buscar errar menos, porque saber de Jesus que a gente colhe o que planta, né? Então, o que estamos colhendo hoje é o que plantamos no passado, ou nesta encarnação ou no passado. E só teremos boas colheitas se plantarmos a boa semente, se fizermos o bem. Não tem outro jeito. Essa é a grande compreensão que a gente tem que ter. Não é possível colher sem plantar. Né? Muito bem. Muito bem. A disse aqui, ó. Depois do poder de Deus desclarece, do poder de Deus que tem a capacidade de mudar qualquer coisa, a dor é a força capaz de alterar o rumo de nossos pensamentos, compelindo-nos a indispensáveis modificações com vistas ao plano divino a nosso respeito. É um ensino, gente. Sem dúvida, uma dor é um ensino. E de cujas execuções não podemos ferir. Ou seja, se eu venho uma aprovação rude, difícil, de graves angústias, e tento escapar, por exemplo, no suicídio, me suicido para não ter uma vida dolorosa, difícil, angustiante, vou ter as consequências pior, bem pior ainda. Lembra que Júlio atrás, porque foi traído por Lina, né? Por Lina, ele tentou suicidar com veneno, lesionando seu perispírito. Depois piorou ainda, não conseguiu, depois suicidou pulando no rio. As lesões estão lá no perispírito dele. É exatamente o que eu quero dizer. Adianta fugir pelo suicídio, que depois vem grave, as consequências são piores ainda. Tem a dor que estava antes, que ele não estava suportando, e agora tem as dores decorrentes das lesões de suicídio que ficam, né? Ficam, né? Sem grave prejuízo para nós mesmos. Se o que fizermos, quanto mais erros, vamos ter que reparar no futuro, né? Nosso domicílio, porém, assim, eles estavam tudo numa ida, porque lembra, eles estavam, essa conversa toda estava acontecendo, essa conversa, porque eles estavam indo atrás de socorro e de auxílio para quem? Para a família de Amaro, Zulmira e Odila, que ainda falta tratar. Eles trabalharam os outros todos. Ainda falta trabalhar, falta socorrer esse povo. Eles estavam indo buscar socorro para Odila, que estava profundamente perturbada, que estava profundamente cheia de ódio no coração, perturbando profundamente Odila, Zulmira, obsidiando-a. E ela dizia que era porque que amava muito o marido, mas o próprio ódio dela tentando matar a Odila estava prejudicando profundamente o próprio marido que amava, a Evelina, que era filha. Ela nem conseguia perceber diante do ódio, né? E nem também estava ligada no filho que estava lastimavelmente doente no mundo espiritual, que era Júlio, que ela também não lembrava de nada dentro do ódio. Veja como o ódio cega, não é? Muito bem. Então, estava chegando, então, ao local onde ia buscar ajuda para Odila, né? E aqui termina esse capítulo. E vamos começar, então, o capítulo 22, Irmã Clara. E aí, é interessante que a gente entenda como é didática essa obra. Ou se eles vão buscar alguém que vai falar a alma perturbada, complicada e revoltada e cheia de ódio de Odila, precisa encontrar alguém que tenha a capacidade de tocar a alma, que tenha um amor sublimado. Então, nesse encontro que eles vão ter com Clara, eles vão trabalhar exatamente um tema que, para nós que estamos aqui encarnados, é muito importante: o uso da fala. Porque, na verdade, a Odila será trabalhada através da verbalização de quem tem a capacidade de tocar a alma dela. Portanto, há um capítulo inteiro para trabalhar da importância nossa de saber trabalhar a voz, usar as emoções. Por isso, é prévio, antes do tratamento que será feito ao Odila, né, que vai ter repercussão em Amaro, em Zulmira e na própria reencarnação de Júlio, que seja conversado sobre isso. Então, diz assim, irmã Clara, a de imediata, as experiências que nos descrevemos, as experiências anteriores, as informações da visita que foi feita lá ao lado da bênção, do tratamento que fora feito em julho, das explicações sobre chakras, etc., etc., o ministro convidou-nos a visitar a irmã Clara, a quem pediria socorro,
é em favor de Odila. Odila, o espírito que foi a primeira esposa de Amaro, que tem um ciúme doentio da segunda esposa dele, que é Zumira, e obsidia, que o objetivo dele é matá-la mesmo, para livrar Amaro de Zumira. Que coisa absurda, né? Muito bem. Eu me sentia cada vez mais atraído, diz André, por aquele romance vivo daquele grupo de almas que é o destino eleara, ou seja, uma teia. Você vê que, na verdade, ninguém está desconectado, né? Para resolver o problema de Amar e Zulmira, de Evelina e Júlio, foi viu uma teia, a conexão vinha desde a Guerra do Paraguai lá para cá, para entender as conexões, os porquês das dores deles agora. Vê que foi interessante, né? Se me fosse permitido, diz André Luiz, voltaria imediatamente para Mário Silva, rebelado, brutal, grotesco, atrasado. Quem é Mário Silva? O enfermeiro que está encarnado, que foram no passado quem? Foram exatamente Esteves, aquele enfermeiro lá da Guerra do Paraguai, que causou que foi assassinado por Leonardo por ter tomado a esposa dele, que era Loli Barrulho. Aquele mesmo, né? Rebelado. Ou para João de Amaro. Quem é Amaro? Que fora ontem quem? Amaro fora ontem Armando, lá na Guerra do Paraguai. Mas que já está muito mais trabalhado, resiliente, já sofreu bastante, está com a dor em cima de meses, está muito mais paciente, já está muito mais avançado. Quem não conseguiu avançar, na verdade, foi Mário Silva, nós vimos isso. Já concordou com as missões, já nessa encarnação, já trouxe Zumira, que ele prejudicou no passado, lá na Guerra do Paraguai, né? Já recebeu também nessa encarnação o menino Júlio, que também ele prejudicou lá no passado, e vai receber de novo. Então, é um espírito a um estágio evolutivo bastante diferente. Então, eu gostaria de estar lá vindo a Mário Silva para ver como é que está o processo dele, ou mesmo de amar mais paciente, a fim de observar o desenvolvimento dessa história, cujos capítulos dessa história jaziam gravados nas páginas vivas de suas operações, corações. E André Luiz nos diz uma coisa muito interessante, que o nosso livro, Chico também dizia, através de André Luiz, que o nosso é um livro que escrevemos a cada dia, e que a página de frente nós escrevemos a duas mãos, e nós temos o nosso livre-arbítrio para tomar nossas ações. E quando a gente dorme à noite, é feito o outro lado da página, que é escrita a quatro ou mais mãos, quando recebemos o aconselhamento dos nossos amigos espirituais. Nos aconselham a perdoar, ou seja, a modificar algum erro cometido, a renovar-se, etc. Um aconselhamento dos nossos amigos espirituais, dos nossos tutores, né? Muito bem. Todavia, era necessário esperar. Ou seja, era necessário esperar para voltar lá para Mário Silva, para voltar para Amaro, uma vez que a gente precisa encontrar agora uma ajuda para quem? Para Odila, porque se não ajudar a Odila, não vai adiantar nada. O Zumira continua numa situação dramática, definhando e pode até morrer, desencarnar. Então, o ponto fulcral para resolver aquela questão inicial, que foi o fruto da prece da menina Evelina, está lá posto. Ele apenas nesse capítulo agora mostrou toda a teia para a gente entender que as nossas dores de hoje são fruto das dores dos atos cometidos no passado. Esse é o objetivo. A obra mostrar que nossos atos têm graves repercussões com o passado, a nossa dor de hoje. Era essa a história. Ficou longa, cansativa, assim, mas é importante mostrar. Então, a solução para a desarmonia da casa de Mari Zumira só vai existir com a solução do trabalho de Odilo, trabalhar o coração dela. Por isso, estamos buscar conversar com a irmã Clara. Muito bem. Enquanto, assim, então era necessário esperar. Estavam buscando a intimidade clara. Descia o luar, ele começa a dizer o ambiente, estava chegando na casa dela e tal, com o cérebro preso às preocupações resultantes do trabalho que nos exigia atenção. Indaguei então a Clarence. Ele estava chegando, ele estava na viagem, estava volitando até chegar onde morava a irmã Clara. Então perguntou a André Clarence, ministro, escuta, por que está buscando a cooperação? Você não poderia resolver esse mesmo problema? Disse ele. Né? Você não poderia resolver essa questão? Você não conseguiu trabalhar na mente lá de Esteves, no passado, que hoje é Mário? Você não conseguiu trabalhar na mente de Armando, que hoje é Amaro? Não conseguiu desdobrá-los e conversar com eles? Disse ele. Não lhes favoreceu o retrocesso da memória até os recuados dias da Guerra do Paraguai? Porque não conseguiria doutrinar. Doutrinar significa conversar, tentar mostrar os caminhos, renovar o coração. Também de nossa digitosa irmã, Odila, porque o senhor não conseguiria, não? A pergunta foi essa. Então Clarence disse, meu amigo, você não iludes. Ele disse, olha, você está, ouvindo, tolerante, dizendo, ilude-se. Você se ilude que achar que eu posso equacionar o problema de Odile. Não, não tenho condições de resolver.
Não tive condições de resolver o problema de Odila, como não tive condições de resolver totalmente o caso de Mário. Mário continua revoltado. Foi importante ele compreender as angústias dele, mas eu não consegui modificá-lo. Ele continua revoltado, continua embrutecido, não aceitando as modificações, as sugestões do plano espiritual de modificação. Não, eu não tenho como mudá-lo, né? Aí disse ele, ó, nem sempre doutrinar, conversar, será transformar. Transformar é uma outra história. Se tocar a alma da criatura, ele sentir que efetivamente está equivocado. Tem que ter um amor que eu não possuo ainda, disse ele. Eu tenho a capacidade de ver a exterioridade, de intervir nas questões que estão acontecendo agora, mas não tenho condição de modificar profundamente alguém. Não estou nesse patamar. Efetivamente, disse ele, guardo alguma força magnética suficiente desenvolvida, disse ele, capaz de operar sobre a mente, desdobrar, etc., dos nossos companheiros em recuperação. No entanto, ainda não disponho do sentimento sublimado. Eu não tenho ainda, não sou portador ainda do divino amor fraternal, capaz de tocar a alma humana, suscetível de garantir a renovação. A criatura só se sentirá renovada se sentir tocada em profundidade. Alguém chegar lado a lado, compreender a dor e tocar na alma para destravar onde está travado lá o problema, né? Disse ele. Sem dúvida, dentro das minhas limitações, disse ele, estou habilitado a falar, a inteligência, conversar, doutrinar. Mas doutrinar e modificar são coisas distintas, né? Mas não me sinto à altura de redimir corações, transformar, tocar corações. Não, não tenho essa compreensão, não tenho esse patamar, não tenho essas qualidades da alma ainda. Para esse fim, para decifrar os complicados labirintos do sofrimento moral, tem que ter alguém que tenha capacidade de destravar onde está a trava da dor imensa, da profundidade, do ódio. Eu não tenho essa capacidade. Não é aconselhar, é imprescindível, disse ele, haver atingido mais elevados degraus da humana compreensão. Ou seja, só os portadores do divino amor fraternal têm esta capacidade, que eu não tenho ainda, disse ele, né? Dispõe-me a desfechar nosso interrogatório, mas Clarencio indicou que estava chegando, enfim, a casa de Clara, a residência de Clara, que segundo ele era uma residência grande, parecia um colégio, né, a casa dela, porque ela ministrava grandes cursos na própria casa dela, era uma espécie de internato para a moça, mas ela fazia curso, aplicava curso, uma mulher de grande sabedoria, de grande bondade, etc. E na própria casa dela recebia grupo de 30, 40 pessoas e prestava curso na casa dela, né? Esse ele. Claro, a anfitriã não morava no estabelecimento de ensino, mas a casa dela era um verdadeiro educandário, onde ela dava os cursos dela, né? Então, as assembleias que ela organizava para dar os cursos, né, naquele salão. Dezenas de alunos, segundo ele, tal, em grupo diverso, sem qualquer ideia de escola comum, né? Mas ali, sim, era assinalado grandes conhecimentos que ela prestava, né? Aí começou a trazer digamos, as características físicas e espirituais da própria irmã Clara, essa irmã nobre, as características físicas de semblante claro, de olhos muito lúcidos, né? Com traços aristocráticos, né? Disse ele que ela era como se fosse uma Madonna, uma mãe, um gesto muito maternal, né? Apesar de ser uma mulher meia idade, nem tava, não era velhinha, né? Meia idade, né? Mas de uma beleza extraordinária, como espírito, né? Estendeu as mãos, disse ele, para acolhê-los e disse, e então, Clarencio disse a ela que pedindo desculpa que ela estava no meio de um curso que ela estava dando, né? Por isso a importância de falar sobre a fala. Ela está falando exatamente sobre a fala, que é o instrumento que ele utiliza, que vai utilizar vindouramente para tocar a alma de Odila. Por isso trouxe aqui um capítulo só para a gente entender a importância da fala. Olha que coisa maravilhosa, né? Então, Clarice pede desculpa interromper, você está dando um curso e tal. Não se incomode, disse ela. É um curso rápido, uma conversação. E o objeto desse curso é exatamente a importância da voz a serviço da palavra. Olha que coisa interessante. A voz como instrumento do pensar da alma que reverbera na palavra, e temos que ter um cuidado imenso ao verbalizar as nossas palavras. Dentro daquela máxima de Jesus, e a gente tira as coisas boas do nosso coração, tira as coisas más do mau tesouro do coração. Cada um dá o que tem. Então tem que ter muito cuidado com as palavras que possam erguer ou, ou colocar alguém no desfiladeiro, né? Mas você pode participar, disse ela. Fique tranquilo. Nossa aula é uma simples conversação, disse ela. Sente-se, fica à vontade, né? Disse ela. Então começou ela a falar sobre isso. Em breves instantes, sentaram mais íntimo e tal. Aí ele disse, olha, aí ela começou a falar. São 12, tal, 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 tal. Ele disse, olha, conforme estudamos, disse a irmã Clara, na noite de hoje, isso era a noite, estava desdobrado,
A palavra, qualquer que seja ela, a palavra que verbalizamos, surge invariavelmente dotada de energias elétricas, ou seja, ela tem um poder imenso. As pessoas que têm a capacidade de utilizar adequadamente a palavra têm um poder de cura, de transformação imenso. Tem energias elétricas específicas, liberando raios de natureza dinâmica. Então, lembrado quando estudou lá nos capítulos passados sobre o pensamento, e claro, isso dizia que o nosso pensamento é uma espécie de exteriorização da nossa alma, é uma exteriorização, porque ela exata esse pensamento é o que a gente tem para dar, bom ou mal, né? Muito bem. A voz. Por isso mesmo, disse ela, em todos os nossos campos de atividade, a voz, nos tonaliza a exteriorização, ríspida, alegre, suave, bela, né? Reclamando apuro, cuidado na vida interior, vigilância de cada um de nós, de vez que a palavra depois do impulso mental que vem do pensamento, é só a exteriorização desse pensamento, né? Mental, impulso, vive na base da criação dessa mente. É por ela, pela voz, que os homens se aproximam e se ajustam para o serviço que lhes compete. E pela voz, o trabalho pode ser favorecido ou retardado. Gente, essa é uma explicação muito importante e uma orientação muito interessante. Eu posso utilizar, eu posso resolver um problema gravíssimo utilizando as palavras certas, sorrindo, consolando. Imagina alguém que chega para falar da morte de um filho, de um pai, de um irmão, de um amigo. Se utilizando as palavras inadequadas, você pode deixar aquela criatura num choque terrível. Você pode ter a doçura, a bondade de conversar. Ou um fato grave que você usa as palavras certas e consola, soega, traz, harmoniza, né? Compreensão, afeto, amor. Ou às vezes uma questão simples, e você usa as palavras erradas e você cria um drama, uma confusão, um atrito, uma briga. Então, a voz, a palavra, que é a voz, que é a modulação da palavra, ela é muito importante no espaço e no tempo, né? E então, uma simpática senhora, isso é o curso que ela estava dando, que eles estavam ouvindo, Clarencio, André Luiz e Hilário, né? Uma senhora interrogou: escuta, irmã, mas para que temos a solução do problema? É indispensável jamais nos escolarizar, ou seja, não usar, não perdemos o controle ao usarmos a palavra. Sim, disse ela, claro. A cólera não. A cólera é um descontrole. É um descontrole. Você perde a sua lucidez e você solta os cachorros, como diz no popular. Não, a cólera nunca. Né? As pessoas não podem colorizar. Porque o encolerizado, ele perde a lucidez, perde o equilíbrio, aí não aproveita ninguém. Ninguém tira o proveito de alguém encolerizado, que xinga, que faz e acontece. Não. Tá. Aí só, a cólera não passa de um curto-circuito. Eu achei isso extraordinário. Um curto-circuito das nossas forças mentais. O que é um curto-circuito? Você pega um fio que está um pouquinho descascado e aquele fio, quando toca no outro, dá aquele choque. Dá aquele choque, aí parte o fio. Quem está perto tem um choque, é uma confusão danada, e às vezes falta energia, é uma confusão, é um choque, né? Ou seja, o que é então, é uma exteriorização de nosso desequilíbrio. Essa é a grande verdade. Esse é um curto-circuito, como se fosse um fio, né? Por defeito de quem? Da instalação do mundo emotivo nosso. É o fio descascado de nossa mente. Que na hora que a gente tem um desequilíbrio, a gente exterioriza na voz e agride, faz, bate, faz e acontece. Né? Arremessando raio destruidores, simples. Você xinga, fala, ofende, faz e acontece. Não é assim? Às vezes vai vir de fato, briga, um drama, né? Fios de arremessar raios destruidores, sim, de cólera. Você tem um veneno, né? Ao redor do nosso espaço. Disse ela, em tais ocasiões, quando acontece a cólera, se não encontrarmos naquele ambiente onde nós estamos encolerizados, junto de nós, alguém com material isolante da oração, que ajuda a equilibrar a oração, e da paciência, que apazigua, não deixe isso para lá, por favor, tal. Paciência, o subdesequilíbrio de nossas energias estabelece os mais altos prejuízos da nossa vida, porque o pensamento desvairado, em se interiorizando, provoca a temporária cegueira. Pessoa encolarizada, ele perde a estribeira, perde o controle, mas depois, meu Deus, como é que eu fiz isso? Depois vem a saca moral. Como é que, na verdade, eu fiz isso? Pelo amor de Deus, né? Mas na hora perdeu a estribeira, desequilíbrio total, né?
É a temporária cegueira de nossa mente total, arrojando-nos em sensações de remoto pretérito. E aí eu queria ter duas observações. Remoto pretérito por quê? Lembra quando a gente falou lá das três andares da mente, que André Luiz fala do cérebro triuno, que todos nós temos o inconsciente, que é o nosso porão, onde está residido todos os nossos equívocos e erros do passado, o consciente, que é o hoje, é a nossa encarnação, que visa modificar esse velho porão cheio de coisa de tralha dos erros do passado, e o superconsciente, que é a nossa busca do divino, visando modificar o consciente e transformar o porão. Tudo bem. Então, na hora que ele diz que a gente desce da cólera, a gente desce o porão, desce as nossas inferioridades, nossas infelizes, nosso calcanhar de Aquiles, né? É isso que está dizendo. O pretérito, ó. Volta ao remoto, o pretérito, seus efeitos graves. Quando ele fala isolante, eu achei interessante, você tem um curto-circuito, o isolante é importante. Aquela fita isolante, se você tiver um fita isolante, tem um curto-circuito lá, mas você não tem um choque. É assim? Por isso que diz que a oração e alguém com paciência é essa fita isolante. Olha que bacana, achei muito interessante essa coisa de linguagem, né? Mas quando ele perde o controle, ele desce o porão, perde as estribeiras, perde o controle, né? Nas quais como que descemos, quase sem perceber a infeliz experiência da animalidade inferior. Você volta a ser aquela criatura, bem já tinha um determinado controle, mas você tem esse curto-circuito da mente, como ele diz, né, no mundo interior, e você volta àquela criatura animalizada, dando coice, chute, faz e acontece. Né? Por isso que ele diz que, na verdade, o curto-circuito é um defeito do nosso mundo interior. É motivo, no desequilíbrio, nos controles. Né? Olha que interessante. Né? A cólera, diz ela, tudo ela está falando da palavra, viu, gente? Para a gente entender a importância da palavra, porque ela vai utilizar da palavra para tocar o coração daquele espírito que está numa situação de profundo ódio, etc., que é o Dilo, certo? Então, está explicando primeiro a importância disso, certo? Muito bem. A cólera, segundo reconhecemos, disse ela, não pode nem deve comparecer às nossas observações relativas à voz, não. É o desequilíbrio. Não, nós temos que nunca chegar a esse patamar, disse ela. A criatura enfurecida, enraivecida, no choque que ela está falando, no curto-circuito, no ódio, na cólera, enfurecida, é um dínamo que está gerando energia, está rodando, 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 né? Em descontrole, está descontrolado, desequilibrado, né? Cujo contato pode gerar, desse desequilíbrio, dessa cólera, pode gerar em mais estranhas perturbações. Às vezes a pessoa se desequilibra total. Ou que está em cólera, ou aquele que recebe a descarga terrível. A gente cria profundas inimizades terríveis de uma vida inteira por causa de uma briga, às vezes, sem tanta importância, por um desequilíbrio. O cara falou o que não deveria falar, falou em pensar, até nem é verdade, mas o desequilíbrio, o cara saiu chutando, pau barraca, como diria o popular, criando sérios atritos, ofendendo e acontecendo, né? Aí então um rapaz estava assistindo lá, escute, irmã Clara, disse, e substituindo o termo cólera, desequilíbrio, curto-circuito, pelo termo indignação. Olha aí, é um outro patamar. Aí ela pensou alguns instantes, disse, olha, efetivamente, não podemos completar essa fala sobre a voz, e a importância da voz, se não olharmos a questão da indignação, né? Como estado d'alma, que às vezes é necessário se indignar. Você mostrar que aquela criatura está errada, mas dizer com amor, né? Sem dizer que sem a cólera, está me dizendo. Então é importante. Ela trouxe essa informação. Né? Naturalmente, disse ela, é imprescindível fugir dos excessos. Ou seja, às vezes você encontra alguém numa situação de erro, esse meu amigo está errado, né? Como é que pode você escolher um caminho como esse? Não, por favor, eu esperava que você tivesse uma conduta diferente, uma pessoa esclarecida. Se uma pessoa tão boa, como é que de repente você comete assim, está errado? Modifique se você está errado. Estou aqui alertando você. É diferente você chegar, você vai papá, e é responsável. Né? Não. É só, olha, os excessos não podem. Contrariar-se alguém com um propósito de bagatela, sem importância sair gritando com a pessoa, se do nada cometer um pequeno deslize, né? E a todos os instantes, a cada dia, será baratear os dons da vida, desperdiçando os dons de amor, de fraternidade, de carinho, de modo inconsequente, sem um mínimo de proveito para si e para os outros. As pessoas que vivem se encolerizando fácil, ou se indignando assim, por qualquer besteira, vivem atritando com as pessoas, desnecessário, e não ajuda os outros. Né? Você tem que dar em conta, sim, se resignar um erro de alguém e conversar, orientar, tocar a alma. É a história do lado luz. Lembra da história do conselho de Jesus e a mulher adúltera? Meu filho também não, quando agora vai, não peque mais. Em outras palavras, você fez algo errado. Ei, sim, você está certo. Em nenhum momento disse que ela estava certa.
A gente escola batendo, dando lição moral. Não, não faça mais isso, né? Modifique-se, renove-se, transforme-se. Essa é a história, né? Imaginamos a indignação por súbito de tensão na usina dos recursos orgânicos, criando efeitos especiais à eficiência de nossas tarefas. Ou seja, a gente entender a indignação de uma forma que traga informações que sejam de forma construtiva, né? Diz ela, né? Tá, muito bem. Nos casos de exceção, de cada exceção, em que semelhante diferença de potencial ocorre na vida íntima, não podemos esquecer o controle vocal. A forma como a gente expressa a indignação é diferente, né? Assim como a administração da energia elétrica. Você pega uma lâmpada aqui que é de 50 volts, e dá onde 100 volts, você vai queimar a lâmpada, mas não, né? Exato. Assim como a administração da energia elétrica reclama tensão, que é de 110, você bota um 220 ou vice-versa, vai dar um problema, né? Reclama atenção para a voltagem. Precisamos vigiar a nossa indignação pacífica. Você não concorda, mas de forma pacífica, né? Indignação, a palavra, carregando a nossa voz tão somente com a força suscetível de ser aproveitada por aqueles a quem endereçamos a carga de nossos sentimentos. Às vezes a pessoa vai estar agradecida, eu agradeço, eu estava fazendo uma coisa errada, eu nem me percebi, você chegou, me chamou a atenção, conversou, tal, e eu entendi. E agradeço demais pela sua intervenção, pela sua indignação pacífica, né? Disse ela. É indispensável modular a expressão da frase, como se gradua a emissão da emissão elétrica. Senão vai queimar a lâmpada se o uso da palavra excessivamente agressivo ou prejudicar, não ajudar, eu vou revoltar, inclusive, meu inimigo. Está dizendo isso, né? E ante a Assembleia, que ouvia a aula dela, né? Com todo respeito, prosseguiu ela. Na nossa vida, meus amigos, a nossa vida pode ser comparada a um grande curso educativo. E né? Nós nos matriculamos na escola da vida para assimilar informações e quando voltamos ao mundo espiritual, levamos os conhecimentos. Não é assim a nossa vida, não é assim? A gente se matricula na escola da vida como na escola convencional. Você vem, se matricula, no final, quando volta ao mundo espiritual, depois da encarnação, é o boletim, escuta, foi aprovado aqui, não fui ali, foi reprovado aqui. É assim? E é isso mesmo. Em cujas classes inumeráveis damos e recebemos, ajudamos e somos ajudados. Aprendemos e ensinamos, não é assim? Né? A serenidade em todas as circunstâncias será sempre a nossa melhor conselheira. A serenidade. Quem perde a serenidade e tem um curto-circuito, cria problema para si, para a sua própria saúde e para os outros atritos que vai causar. Né? Circunstâncias. Será sempre a nossa melhor conselheira, a serenidade. Mas em alguns aspectos de nossa luta, a indignação é necessária, sim, para marcar a nossa repulsa contra atos deliberados de rebelião das leis do Senhor. E às vezes você está cometendo efetivamente agressões à lei divina e nem sabe, por ignorância mesmo, desconhecimento, etc. Essa elevada tensão do espírito, porém, nunca deve arrojar-se a violência jamais de alguma violência, nada aproveita. Ao contrário, né? Aquela massa que violência gera violência é fato, né? Violência. E jamais, jamais, disse a irmã Clara, deve perder a dignidade de que nos foi vestido, recebendo da divina confiança a graça do reconhecimento superior. Ou seja, a indignação é positiva e, às vezes, muitas das vezes, volta a dizer, aquela pessoa que você fala que está equivocado, vale agradecer, sim. Olha, eu agradeço demais pela sua intervenção. Nem tinha me percebido. Basta, dentro dela, dessa indignação, a nossa abstenção dos atos de intimamente reprovamos. Ou seja, se eu sei que determinadas condutas são erradas, como é que eu vou praticar? Faço o que eu digo e não faço o que eu faço? Se eu sei que não devo agredir ninguém e não aceito ninguém me agredir, como é que eu vou agredir alguém? Aí diz, olha, basta dela, dessa indignação, a nossa abstenção dos atos que intimamente reprovamos, que não achamos que seja correto. Como é que vai agir com os outros? Porque a nossa atitude é uma corrente de indução magnética. Eu achei isso maravilhoso. Ou seja, eu induzo os outros através da minha ação, né? Poxa, fulano não é tão equilibrado, de repente vem aqui e agride todo mundo. Que história? Não reconheci ele. Que história é essa? Outra coisa, se eu faço o bem e sou respeitado, se eu uso da moderação, tu não vai achar correto e aquilo vai ter repercussão. Os outros vão agir em conformidade. Você educa as pessoas. Olha aí, né? Dessa maneira. Em torno de nós, não é assim? Nossos filhos, com nossos colegas, com nossos amigos que nos respeitam,
uma palavra nossa, uma atitude nossa é respeitada, compreende. Né? Olha só, em torno de nós, quem simpatiza conosco geralmente faz aquilo que nos vê fazer. Então, se eu tomo atitude e sou uma pessoa respeitada, a tendência é a outra pessoa querer fazer igual, que achei correto. Uma atitude errada nossa pode deseducar outros, inclusive. Olha aí. A nossa ação pode repercutir negativamente. Poxa, eu admiro aquela pessoa, eu acho que ela é uma pessoa de bem, toma atitude errada, eu vou e faço, a minha ação é errada, eu vou me comprometer, mas aquela pessoa também tem culpa nessa história. Perante a lei de Deus, terá sim. Ele cometeu um fato que educou inadequadamente a muita gente. Os processos de educação, de deseducação, que às vezes acontece, né? Né? É, é, simpatiza conosco, geralmente faz aquilo que nos vê fazer. Nosso exemplo em razão disso é um fulcro de atração. Temos que ter muito cuidado com nossas ações. Se eu fizer algo errado e se alguém assimilar achando que é certo fizer, eu também tenho responsabilidade nessa história. Precisamos, assim, disse ela, de muita cautela com a palavra nos momentos de tensão alta do nosso mundo emotivo. Não deixar nunca transbordar para a violência, nem para a cólera, né, de jeito nenhum. A fim de que a nossa voz não se desmande em gritos selvagens ou em considerações cruéis que vão agredir os outros, que nos prejudicarão a própria tarefa. Como assim? Como é que eu quero educar alguém e eu não sou educado? Faço o que eu digo? Não faço o que eu faço? Como é que eu ensino a meus filhos, por exemplo, a ser justo, a ser educado? Eu sou deseducado, sou injusto com ele? Não educarei. Né? Esse é um exemplo. Eu digo aos meus filhos para não agredir ninguém, eu vou agredir eles, verbal ou fisicamente. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Então, isso é importante, essa informação é muito interessante. Né? Ah, um amigo que acompanhava os ensinamentos perguntou, então, irmã Clara, como devemos interpretar as perturbações da voz? Olha que informação interessante. Perturbações da voz. Como, por exemplo, a gaguez, alguém que é gago. Ou a diplofonia, alguém que tem a voz começa mais grossa, depois fica fino. Tem esse problema no aparelho fonador, que a voz modifica-se. É um constrangimento muito grande, mas tem. Mas como é que eu posso interpretar a situação? Pessoal, sem dúvida, disse ela, os órgãos vocais, olha que coisa interessante essa informação, experimentam igualmente lutas e provações. Ou seja, se eu lesionei meu aparelho fonador, meu perispírito, né? O laringe, por exemplo, pode causar sequelas que venham lá na frente aparecer. Olha aí a consequência. Né? Então, ó, os órgãos vocais experimentam igualmente lutas e provações. Quando reclamo reajuste, ou seja, se eu tenho um desajuste lá atrás, desequilíbrio grande, eu terei que reparar. E venho com esses defeitos, pode ser da gagueira ou esse problema, de forma que eu passe, sim, esses constrangimentos, eu vou aprender a valorar. Olha aí. As pessoas, por exemplo, que vêm numa reencarnação, por exemplo, que tem as condições, tem recursos, não ajuda ninguém, vem na próxima bem pobrezinho, sentindo as dores, a fome, a miséria, para aprender a valorar. Olha aí, nós somos meros usufrutuários dos bens que Deus nos dá. Né? Então, lutas e provações, por intermédio da voz, disse ele, praticamos vários delitos. Sim, às vezes a gente comete graves delitos. A voz tem a capacidade de sorrir alguém que está na lama com uma palavra de consolo, de aflição, ou de jogar alguém na lama no despenhadeiro, com uma palavra ofensiva, agressiva. Pode alguém cometer um suicídio, por exemplo, num caso como esse. Ou desequilibrar completamente, enlouquecer. É possível, sim. Né? Praticamos vários delitos de tirania mental e, através dela, da fala, né, da voz, nos cabe reparar os delitos contraídos. Olha aí, os débitos contraídos. Quer dizer, cada débito contraído eu terei que, na verdade, reparar. Né? Volto a dizer que todas as informações sobre a importância da voz, por isso que ela tem a capacidade de tocar a alma humana, já tem esse patamar, beleza? Ela está qualificada para efetivamente trabalhar Odila, que precisa de toda uma renovação e transformação. As enfermidades dessa ordem, da gaguez e dessa questão da fala, dessa ordem, compelem-nos, quem tem, ao trabalho de recuperação no silêncio, o constrangimento. Você evita falar, porque é um constrangimento. Imagina, a pessoa assim, vai falar em público, por exemplo, fazer uma palestra, um negócio, tem dificuldade, não? É um constrangimento. Então, esse constrangimento da dor, do constrangimento, vai fazer com que ele repense da importância do uso da palavra. Olha aí, interessante. De vez que sofrendo as alheias observações dos outros, a reprovação e algum bullying por alguma coisa, por assim dizer, e que ser exteriorizado, né?
Aprendemos pouco a pouco a governar os próprios impulsos, afeiçoando-se ao bem. Então, tudo tem suas razões, gente. Nada é por acaso. O acaso não existe, certo? A orientadora, que falava com absoluta simpatia aquele grupo, terminou com primor, com uma beleza, terminou a fala dela de forma maravilhosa, todos ficaram muito felizes e tal. Então, Clara convidou, então, depois de concluir a fala, chamou, então, o ministro Clarence, André Luiz e Hilário para uma conversa, porque exigiu falar com ela, estava no curso, interrompeu, pediu para ela se esperar e para depois ter o um entendimento com ele, né? Então, Deus a conhecer, então, Clarence explicou, olha, nós viemos aqui, na verdade, pedir socorro a você, para uma irmã que está numa situação muito difícil, que precisa ser tocada por um problema grave, de desequilíbrio, de ódio no coração. Explicou a situação dela, né? Alguém na Terra precisa ouvi-la, disse ele. Alguém tem a capacidade que a senhora tem, a fim de modificar-se, né? Por isso a importância dela falar sobre a palavra, né? Aí tem lá quando ela perguntou com carinho as peculiaridades, quem é, como aconteceu, dessa história toda. Ela queria saber de tudo, né? Pretendia realizar. Clarencio resumiu o drama, explicou toda a situação de Odília, né? Quando se inteirou, quando ela ficou sabendo da situação, do drama todo da família lá, e de Odília especialmente, se inteirou da situação amargurada da mulher, de que a amargura da mulher devia renunciar ao companheiro, que ela continuava achando que ele era marido dela, ela morreu, amigo, acabou a sensação. Acabou aquela etapa e continuou. Não, ela não é dono, ninguém é dono de ninguém, né? Renunciar ao companheiro, que ela dizia que era marido, que era o dono dela, que ela era dono dele, né? Que permanecia na terra, vimos imensa compaixão se estampar no rosto daquela mulher sábia, né? De olhos enevoados de lágrimas, disse, não chegou a cair, mas ficou com os olhos cheios d'água, né? André Luiz disse, compreendi que a nobre instrutora, aureolada de sabedoria, de seus valores morais, trazia consigo profundas mágoas no manifesto. Ela não disse nada, mas tocou tão fundo a ela que certamente ela já passou algo semelhante, ou alguém em relação a ela, ou no passado ela própria, que ela não disse quem, mas deixa aqui deixou aqui em interrogação de que forma que ela sensibilizou profundamente e se emocionou ao ouvir o relato sobre Odila, né? Certamente buscamos reconforto, disse André Luiz, para um coração infeliz de Odila, num coração que talvez estivesse padecendo ainda mais ela, alguma angústia que ela tinha que não reverberou, que não falou sobre. Pobre criatura, disse a irmã Clara, falando de Odila, disse ela, e afirmando que tinha sim disponibilidade, né? Acolheu-nos o apelo e dispôs a seguir-nos generosamente. Ou seja, não, fique tranquilo, irei ajudar assim com maior alegria e com maior prazer. Veja, meus amados irmãos, quanta informação interessante. Eu digo, olha, até eu falei no começo do capítulo. Bom, algum capítulo pode ter sido até maçante, mas não pode desperdiçar nenhuma informação que essa obra traz. Ela é muito rica, é muito importante. Às vezes fica cansativo para mim também, ter que buscar, pescar cada informação, mas não quero deixar fugir nenhuma delas, porque são de uma riqueza maravilhosa para nortear a vida da gente. A gente tem que ter o maior proveito da nossa reencarnação. Como dizia Jesus, o maior papel de cada um de nós é construir em nosso coração o reino de Deus. Porque é assim que a gente conquista. A felicidade é uma conquista de cada um de nós. E essa obra, ela é volto a dizer, um curso aprofundado de evangelho prático. Por isso, às vezes eu falo, fica cansativo, mas se tiver cansativo, não importa. Veja o próximo capítulo, mas não deixe de assistir. Inscreva-se lá no canal do CENDE, Sociedade de Estudo Espírita de Natal. Nós temos quase 120 vídeos da obra André Luiz. Está lá. Veja um, veja outro. Outro material que tem lá. Porque todos trazem grandes informações para a vida de cada um de nós. Então, se tiver alguma pergunta, por gentileza, nos faça. Se não, queria agradecer demais a companhia de cada um de vocês. Que Deus ilumine e abençoe cada um de nós. Uma semana de muita luz, de muita paz. E esperamos contar com a presença de vocês na próxima quarta-feira, se Deus nos permitir. Boa noite, muita paz a todos.